A palavra que quero compartilhar com vocês está no livro de Gênesis, o capítulo 7, o primeiro versículo. Gênesis, capítulo 7, um versículo apenas. Fica meditando no último louvor que nós cantamos. Quero guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Pois a palavra que o Senhor me deu para esta noite, ninguém sabia, nem eu sabia o que eles iriam ministrar. Trata-se do seguinte tema: um homem justo em uma geração corrompida. Um homem justo em uma geração corrompida. Gênesis capítulo 7, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, toda a tua família na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Amém? Podeis assentar. Queridos, esta palavra, exatamente dia 1º de janeiro, o Senhor soprou ela ao meu coração. Exatamente agora, 1º de janeiro, à tardinha, depois de um dia de alegria com a família, um dia de lazer, como todos vocês, ao final da tarde, ao parar para adorar ao Senhor, esta palavra, ela fluiu na minha mente, no meu coração, e aí o Senhor começou a ministrar muitas coisas na minha vida, que quero dividir com vocês nesta noite. Primeiro momento que nós olhamos aqui, meus irmãos, primeiro momento que podemos ver é a visão correta, perfeita, que o Deus Todo-Poderoso tem sobre o homem, sobre todos nós e ao mesmo tempo individualmente com cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele não apenas vê toda a população, toda a humanidade, mas Ele também vê, conhece muito bem cada um de nós. Amém? Amém? Amém, irmãos. Ele conhece, sabe tudo, muito mais do que nós imaginamos. Vê, conhece cada um de nós. O texto, o versículo que lemos, vai nos dizer que o Senhor procurou, chamou a Noé e determinou a ele que entrasse juntamente com a sua família na arca, porque o tinha visto como um homem justo diante de uma geração corrompida, contaminada. Diante de uma geração, vejamos bem, eu não sei quantos mil habitantes havia naquela época, a história não me diz, mas toda aquela geração era corrompida. Apenas a Bíblia vai nos dizer que Noé e sua casa foram encontrados por Deus como justos. E, na verdade, o que nos interessa
é a maneira como Deus nos vê. O que vale é como Deus nos vê, não como os homens nos veem. Nós olhamos uma história relatada no livro de 1 Samuel, quando o profeta Samuel estava, de certa forma, tendo compaixão do rei Saul. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Samuel e disse-lhe: Samuel, até quando você vai ter compaixão de Saul? Alguém que eu rejeitei, alguém que eu reprovo suas atitudes. Pega um vaso de azeite e desce até a casa de Jessé, porque de lá eu vou me aprover de um rei, alguém que vai reinar sobre Israel, alguém que vai substituir este reprovado rei Saul. E a história nos relata que, quando o profeta Samuel chegou junto à casa de Jessé, contou o porquê que estava naquele lugar. Então Jessé manda vir os seus filhos, e quando chega o primeiro, Eliabe, a Bíblia diz que era um homem de porte belo, alto, forte, bonito. Então Samuel pensou: este está diante do Senhor. E ele pensou que era aquele o escolhido para ser o rei em lugar de Saul. No entanto, o Senhor falou para Samuel, dizendo: Samuel, não me agrada deste homem. Os homens vê o que é aparente, mas Deus olha para o coração. Portanto, não tinha nada a ver com o porte físico de Eliabe, não tinha nada a ver com a sua aparência, não tinha nada a ver com a sua estatura ou beleza, não. Tinha a ver com o seu coração. E é quando Deus diz para Samuel: o homem vê o que é aparente, mas Deus vê o coração. Por isso, queridos, eu já posso lhes afirmar que o que eu entendo, o que eu conheço, o que eu compreendo das Escrituras, posso dizer que a visão plena e perfeita é a que vem de Deus. É a única que vem de Deus. A visão plena e perfeita é a que vem de Deus. Se você conviver com uma pessoa, quem sabe 10 anos, 20, 30, 50, 80 anos, você pensa: eu conheço esta pessoa. Não conhece não. Não conhece não. Porque de repente, uma reação pode mudar todo o teu conceito. Não é verdade? Uma reação daquela pessoa pode mudar todo o conceito que você tinha a respeito dela. Apenas uma atitude, uma reação espontânea pode mudar todo um conceito que você tinha sobre esta pessoa. E aí você vai dizer: eu pensava que conhecia, mas não conhecia. Por quê? Porque o homem não tem o poder de conhecimento profundo do interior do outro ser. Aliás, às vezes não nos conhecemos a nós mesmos. Aliás, às vezes nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes e reações, porque elas poderão mudar. Cabe a nós controlar sobre elas. Mas nem isso nós conseguimos saber e entender muito bem. Mas vamos lá.
Queridos, diante de Deus, diante dos olhos daquele que tudo criou, nada está encoberto. Nada fica oculto. A Bíblia diz que ele olha para o coração de Noé. Olha, contempla e vê neste homem, um homem justo. Ao passo, no capítulo 6, vamos voltar ao capítulo 6 de Gênesis, versos 11 e versos 12 vai dizer assim, Gênesis 6, 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, isto é, toda a humanidade, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, todo o ser humano. Se a Bíblia diz toda, é toda. Toda a raça humana havia se corrompido sobre a face da terra. Estes relatos são a visão do próprio Deus, a visão do próprio Criador, a visão daquele que conhece profundamente os nossos corações, aquele que conhece o meu, mas o teu coração da mesma forma. Ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo momento, Ele conhece todas as coisas. Ele tem o profundo conhecimento de nós. Consciente disto, sabendo deste conhecimento de Deus, o salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda nenhuma palavra na minha língua, na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. Preste atenção. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Quando nada existia a meu respeito, a teu respeito, o Senhor já conhecia. Quando não havíamos feito ainda nada, Ele já sabia, Ele já conhecia. É isso que o salmista está dizendo. O conhecimento inexplicável do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Portanto, Ele tem o conhecimento total e absoluto de todas as coisas. Segundo, o que eu vejo neste texto, no versículo 1 do capítulo 7, que lemos como base, é que para o justo, Deus sempre prepara o escape. Para o justo, sempre o Senhor prepara o escape. Amém, irmãos? Sempre. Não é de vez em quando, não. É sempre. Você consegue pensar de quantos livramentos o Senhor te livrou esta semana, no dia de hoje?
Você consegue pensar nisso? Você consegue parar e pensar quanto livramento Ele nos deu? Quanta bondade, quanta graça para conosco? Para o justo, continuo afirmando, Deus sempre preparará o escape. No capítulo 6, ainda no versículo 18 de Gênesis, o Senhor Deus vai dizer para Noé: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E aí eu pergunto, como vais entrar na arca? Noé conhecia a arca? Será que ele conhecia, irmãos? O que vocês acham? Haviam muitos barcos naquela época. Será que ele tinha ideia do que era uma arca? Pensa você comigo. Vamos voltar na história. Vamos caminhar pela história um pouquinho. Que noção Noé tinha de uma arca? Mas aí eu pergunto, ele precisava conhecer para fazer uma, não? Ele precisava conhecer uma arca para construir uma igual? Nós copiamos. Quando nós enxergamos, nós copiamos. Nós imitamos. Mas o Senhor Deus disse para ele: você vai fazer. Noé com certeza não sabia nada, vezes nada de uma arca. Mas ele não precisava conhecer, saber. Noé precisava de duas coisas básicas e fundamentais ao mesmo tempo. Noé só precisava de duas coisas: ouvir a Deus e obedecer. Amém? Noé precisava de duas coisas: ouvir e obedecer. Ele precisava ter prontidão em receber as instruções que receberia do próprio Deus e depois obedecer, colocar em prática. Quero abrir um parênteses aqui. Temos ouvido Deus? Será que temos tido tempo para ouvir a Deus? No meio de tantas vozes, no meio de tantas mensagens, no meio de tantas profecias que são jogadas por aí afora, na mídia social e aí por diante, temos tido tempo para ouvir Deus na sua palavra? Temos tido tempo para obedecê-lo em sua palavra? Temos tido tempo para ouvir, como fez o profeta Isaías, quando ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que temos tido este tempo especial? Noé precisava apenas ouvir e obedecer às instruções de Deus. Porque certamente para os seus contemporâneos, certamente para os que o conheciam, Noé, ele seria apenas mais um pecador entre eles. E pior do que isto, Noé seria um louco, um doido, porque havia determinado construir um barco gigantesco na montanha mais alta. O que fazer para levar aquele mega barco para a água? Não é verdade? Quem faria isto? Os estaleiros que vocês conhecem,
eles são sempre na beira do mar. Especialmente o povo do Rio de Janeiro aqui, você desce ali para o lado, quando atravessa para Macaé especialmente, é a costa inteira de estaleiros, construções e mais construções de navios de todo tipo, de todo porte, reformas e etc, e tantas outras cidades, e também na nossa cidade. É sempre na beira d'água, porque você já tem a carreira para lançá-lo ao mar. Noé constrói um enorme de um barco na montanha mais alta. Isto não era coisa de um doido aos olhos humanos para a sua geração. Para aquela geração de homens pecadores, de homens corrompidos, como diz a palavra do Senhor, toda aquela geração estava corrompida. Mas deixe-me te dizer uma coisa, que é o que Deus ministrou entre tantas ao meu coração na tarde do dia 1º, à noitinha. O que os homens pensavam a respeito de Noé não pôde impedir a sua dedicação no grande projeto de Deus para a sua vida, para a sua família, ao longo de 120 anos de trabalho. O que a geração de Noé podia pensar sobre ele não mudou em nada o propósito que ele tinha diante de Deus, de realizar o projeto que não era de Noé, era de Deus. E eu quero que você pense nisso nesta noite. O que a nossa geração pensa a nosso respeito, o que dizem a nosso respeito, o que falam a nosso respeito, não pode impedir em nada o projeto que Deus tem para a tua vida. Não pode impedir, não. O Senhor tem um projeto específico com cada um de nós. O Senhor tem algo a nos ministrar com cada um neste ano, nos dias vindouros, nos dias futuros. Mas o que vão dizer, problema do que vão dizer. O foco de Noé estava em ouvir e obedecer o projeto daquele que lhe havia chamado para executar. Aleluia! Ele sabia quem estava lhe dando o projeto, não era dele, não era coisa de homens, não era de sua sabedoria, não era de sua importância de certa forma, não. Era importante para Deus, que queria salvar, que queria restaurar, que queria preservar, mas para isso ele precisava de um homem dentro do seu projeto, dentro do seu propósito. Aleluia! Você consegue dimensionar o projeto que Ele tem para a tua vida? O projeto que Ele tem para a tua família é para ti, não é para outro. Ah, o que vão dizer? Problema é o que vão dizer. Siga você o projeto que Ele colocou nas tuas mãos. Seja você mesmo aquele que ouviu da parte do Senhor. A minha e a tua obrigação é entregar, é fazer aquilo que Ele colocou em mãos a fazer. Por que nos preocupar? Por que nos angustiar com o que poderão dizer? Certamente ele era mais um doido na mente daqueles homens. Certamente aqueles homens também o tinham como mais um dos pecadores. Mas não importava como os homens o enxergavam. O importante era ele ouvir e ele obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso, que o havia chamado, vocacionado para construir aquela obra que seria a salvação da humanidade, que não seria por inteira destruída, mas que estaria guardada por causa de um projeto divino. Deixe-me dizer a você, não é por acaso que você está aqui nesta noite, você é um projeto de Deus.
Você é projeto de Deus. Você não está por acaso. Você não escolheu estar aqui nesta noite. Você não escolheu estar conectado a este culto que está sendo transmitido nesta noite. Não, não, é muito mais do que isto. É projeto de Deus. É projeto de Deus para a tua vida. É projeto de Deus para a tua família. É projeto de Deus para a tua salvação. Falamos hoje pela manhã, nós não escolhemos seguir Jesus, não. Nós não escolhemos caminhar com Deus, eu não escolhi, não. A grande bondade e misericórdia, Ele é que me escolheu, Ele é que teve compaixão do vil pecador, Ele é que veio ao meu encontro, eu não fui ao encontro dEle, não. Eu só disse, Senhor, eu te recebo. Eu só disse para Ele, Senhor, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida. Mas o projeto foi dEle, partiu dEle, veio dEle, a salvação veio dEle. E isto é graça, isto não há mérito humano, não há mérito nem meu nem teu. O fato de estarmos aqui nesta noite não é porque sejamos mais bonitinhos que alguém, não. É favor imerecido, é bondade, é graça, é projeto de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que os homens, o que as pessoas dizem a meu e a teu respeito, em nada poderá influenciar na visão correta e verdadeira que Deus tem a meu e a teu respeito. Os homens poderão, quem sabe, até nos elogiar. Os homens poderão até pensar, fulano, beltrano, é isto e aquilo. É nada diante dos olhos de Deus, nada disto. Por quê? Porque Ele é que tem os olhos penetrantes ao coração. Ele é que conhece o que faremos no dia de amanhã. Ele é que conhece o que faremos em toda a nossa vida vindoura. Sim, Ele conhece, Ele já tem tudo escrito, Ele já tem tudo controlado, Ele tem todo o conhecimento sobre nós, sobre a nossa vida. Os homens podem até falar mal de nós, quem sabe até o nosso próprio coração pode nos desprezar e dizer que não é bem assim. Quem sabe o nosso próprio coração pode nos condenar, mas olhem o que a palavra do Senhor diz. 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21, sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é aquele que sonda, maior é Deus que conhece o nosso coração e todas as coisas. E o verso 21 ele diz, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, temos confiança para com Ele, ainda que o nosso coração venha nos condenar, ainda que a nossa memória venha nos condenar, existe um Deus muito maior, que é capaz de perdoar e restaurar o vil pecador. Aleluia! Muito maior do que a nossa mente, muito maior do que o nosso coração, é a graça, é a bondade de Deus, que perdoa, que liberta, que salva, que transforma. A graça que me alcançou, a graça que hoje está disponível para você. O amor que perdoa, o amor que não nos trata segundo as nossas transgressões. Isto é graça de Deus. Não tenha preocupação com o que os homens dizem a seu respeito.
E eu quero mais longe indo dizer para você que eu não tenho a menor preocupação com o que os homens dizem a meu respeito. Todavia eu tenho um temor enorme diante daquele, o qual diante dos seus olhos, a minha vida, a tua vida, está nua e transparente. Sabe por quê? Porque nenhum de vocês me dará a eternidade. Nenhum de vocês. Vocês não poderão me dar os céus, nem tampouco me condenar para o inferno, não. Mas diante deste Deus, que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, diante dos olhos deste Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. Diante deste olhar transparente de Deus, assim diante dele, há um grande temor e precisa haver dentro de cada um de nós. Porque um dia chegará um momento que somente eu e você, individualmente, partiremos desta vida. Com Deus ou sem Deus. Os elogios não vão me salvar. As críticas não me condenarão. E nem você. Porque quem salva é Jesus Cristo. Aquele que nos livra da condenação da morte. Aquele que venceu a morte. É por isso que diante dele, eu e você precisamos ter muito temor. Precisamos sim, diariamente, pensar, caminhar e nos questionar diante dele e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Paulo, quando escreve a sua amada igreja em Roma, ele vai dizer assim: aquele que sonda, aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que sonda, a primeira versão, a primeira expressão da palavra sonda, sondagem. Hoje tem ultrassom, alguns anos atrás Paulo falava destas coisas há 2000 anos atrás. Ele dizia: aquele que conhece, aquele que sonda, aquele que olha para o interior do ser humano, ele conhece, ele sabe a intenção do nosso espírito, e é ele, exatamente ele, que segundo Deus intercede pelos santos. Ah, se não fosse a intercessão do Espírito Santo, ah, se não fosse a intercessão do Espírito Santo, ainda hoje à tarde, vivendo, moendo, comendo novamente esta palavra, eu clamava e eu dizia: Espírito Santo, sonda o meu coração, mas vivifica e aviva a tua igreja, porque a tua palavra é somente tu que a coloca aos corações e mentes. Isto é obra do Senhor, a palavra do Senhor é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Concluindo, como está a minha e a tua vida diante do Senhor nesta noite? Como é que temos andado diante de uma geração corrompida? Como temos nos portado diante de uma geração corrompida? Ou será que somos mais um entre tantos? Como temos agido? Certa vez eu estava com um farol do carro queimado. Fui abordado pelo policial, revisou tudo, só havia uma lâmpada queimada. E ele rodeou, e eu estava com pressa. E eu perguntei para aquele cidadão: escuta,
Eu tenho um horário, eu tenho pressa. Não, pois é, mas vamos conversar, vamos ali na viatura conversar com o colega. Falei, meu querido, não é uma infração? Por favor, anota, faz a infração. Eu estou errado, eu vou pagar, mas eu preciso ir embora. Porque na verdade ele queria me levar para a viatura para eu dar propina. Falei, por favor, estou errado, eu não vi que o carro estava com o farol queimado, por gentileza, faça a sua autuação que eu vou pagar, querido, mas me libera. Porque ele queria de alguma forma, não, mas vamos conversar. Não tenho que conversar, meu irmão. Não é uma infração, faça a infração. Escreva, emita, e só tem que pagar, não tem que conversar. Tem que pagar. Que negócio é esse? Nesta geração de corrupção. Como eu e você nos portamos. Como eu e você estamos agindo. O que a minha mente ou a tua nos diz nesta noite? Deixe-me te dizer, mais uma vez. Isto não interfere na visão correta que Deus tem sobre mim e sobre você. Não vai mudar nada. O que os homens dizem, quem sabe até com belos elogios, não vai mudar nada na maneira como Deus te vê. Não vai mudar. Não vai mudar. Como o texto de 1 João que lemos, se o nosso coração nos condena, muito maior é Deus do que o nosso coração, do que os nossos pensamentos. Há um texto no começo da palavra que o Senhor Deus disse para Noé: Noé, contigo eu vou estabelecer a minha aliança. No capítulo 6, o versículo 18, o Senhor Deus vai dizer para Noé: Noé, diante desta geração corrompida, perversa, contigo eu vou estabelecer a minha aliança. Portanto, entra tu, a tua esposa, a esposa dos teus filhos, entrem na arca, porque contigo eu tenho uma aliança. Querido, Deus tem uma aliança contigo nesta noite. Amém? Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com você que ouve esta palavra, este culto nesta noite. Esta aliança, ela foi selada, ela foi garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus foi oferecido para firmar esta aliança. Ela não poderia partir do homem, claro que não. O vil pecador não tinha como fazer esta aliança com Deus. Mas ele, que tinha o seu único filho, ele entregou para fazer uma aliança. E isso quem disse foi ele próprio, o próprio filho. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus tem uma aliança com você? Amém? Você já aceitou a aliança de Deus? Você já aceitou o plano de Deus? Como que Ele tem visto a mim e a você? Em pé nós vamos orar ao Senhor. Ministério de louvor, por favor. Ministra um louvor conosco. E eu gostaria que você pensasse nesta palavra.
Estamos caminhando para o final do culto, mas eu gostaria de ainda conceder a você uma oportunidade de você pensar, de você ver como você se vê diante do raio-x da palavra de Deus. O que fazer? O que dizer diante da palavra do Senhor? Diante daquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações? Diante daquilo que Ele tem falado conosco nesta noite? O que fazer? O que continuar a fazer? O Senhor está aqui nesta noite, aquele que conhece os nossos corações, para dizer que somos justos, que somos justificados por Cristo Jesus, o seu Filho amado. Somos justificados. O preço que o Senhor Jesus pagou é a minha, é a tua justificação. Como pecadores arrependidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Sim, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Diga isso a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Queridos, ouça o que o Senhor tem para a tua vida nesta noite. Cumpre o projeto que Ele colocou nas tuas mãos a fazer. Cumpre. Não questiona. Não pergunta. Não retrocede. Há um projeto de Deus com a tua vida. Não pare, não cessa, não olhes para trás, não deixe interromper o projeto de Deus na tua vida, não. Você tem perguntado e tem dito: Senhor, já cessei a obra, já fiz o que devia. Não! O projeto de Deus está começando. O projeto de Deus está começando na tua vida nesta noite, neste ano de 2025. O projeto é dele, não é teu. Não. O projeto não é de homem. Não. O projeto é daquele que sonda e conhece os corações. O projeto é daquele que te criou. Aleluia. O projeto é dele, a obra é dele. Não para, não cesse. Não olha para trás, não olhes para trás, porque não é aqui o nosso descanso. Não é aqui o nosso descanso. Segue o projeto de Deus. Segue o projeto de Deus na tua vida. Segue com dedicação e amor, mas a cada dia não esqueça, ouça a Deus e segundo obedeça a Deus, e você vai ser um bem-aventurado. Serás um bem-aventurado se ouvir e obedecer a voz e o projeto de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que te trouxe aqui nesta noite, que te conectou com este culto, para te dizer: segue o projeto, segue o projeto. Independente do que dirão, segue o projeto de Deus. Segue o projeto de Deus para com a tua vida.
Senhor meu Deus, meu Pai, meu Senhor amado, aleluias, obrigado por esta noite. Que a tua poderosa graça, Senhor, seja com tua igreja, seja com cada vida aqui nesta noite, com todos aqueles que estão conectados a este culto. Senhor, que a tua graça salvadora alcance, transforme, liberte, Senhor. Não deixe este irmão, esta irmã parar. Não deixa cessar a obra até que tu voltes, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço nesta noite, aviva, Senhor, a tua obra, realiza o teu projeto na minha vida, através dela, através da vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite. Espírito Santo, ao voltar para o nosso lar, continua a falar, continua completando a tua obra. Obrigado por esta noite. Somente a ti a glória, somente a ti, Jesus. Toda a glória e honra pertence a ti. Tu és o nosso Pai, tu és o amado da nossa alma. Por isso eu te louvo, Senhor, nesta noite, e te peço que nos leve em paz para os nossos lares, guardado pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, o conforto do Espírito Santo seja sobre todos nós. Todos digam